Pois é, o pessoal aqui é empenhado, cara, protagonista. Certeza. Pessoal, então, vamos começando aqui devagarzinho, né? Vamos esperar pelo menos até as 8h45 para ver se chega todo mundo. Mas eu acho que já chegou todo mundo. Bom dia, Adriles. Ou Adriles, não sei como é seu nome. Então, naquele mesmo sisteminha, certo? Fiquem com o microfone desligado. Quando for no finalzinho, a gente abre um espaço para vocês fazerem perguntas. O Miodelli vai estar concentrado lá na fala dele, mas eu vou estar de olho aqui no chat, certo? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aí, que eu faço a mediação aqui por vocês, certo? O nosso convidado de hoje, como vocês já viram lá no flyer que eu mandei, é o professor, doutor da UFPB, o Miodelli Nogueira. Ele é do departamento de biologia, né, Miodelli? Você trabalha com biologia marinha, não é isso? Isso. Faz uma apresentação sua aí, fica à vontade para começar, eu já estou gravando aqui. Beleza. Bom dia, então, pessoal, eu vou apresentar aqui, eu preparei uma apresentaçãozinha, uma coisa curta, tá? Nada demais, só para mostrar mais umas fotinhos, umas coisas assim, tá? Então, bom, eu sou o Miodelli aqui, como o Eduardo falou, é esse nome esquisito, maluco aqui mesmo, que só tem eu e meu pai. Se vocês quiserem, ó, aqui é meu e-mail, então como só tem eu com esse nome, miodelli@gmail.com, é fácil. Tá? Se quiserem, sei lá, trocar ideia, discutir qualquer coisa também depois o Eduardo pode passar meu contato aí para vocês. Tá? Então, como ele falou, eu trabalho com biologia marinha, né, já faz uns bons 20 anos aí, tô velho já, credo. Nem parece, mas, enfim. Bom, então eu trabalho com biologia marinha, né, e, na verdade, a minha especialidade mesmo seriam águas vivas, tá? Mas eu já trabalho com bastante coisa ainda na biologia marinha. Bom, eu não sou aí um grande especialista em cultura pop, HQ, essas coisas assim, mas eu vou trazer algumas curiosidades aqui, na verdade, para vocês, mas antes de trazer algumas curiosidades para vocês, eu queria mostrar para vocês a imensidão dos oceanos. Né? Geralmente a gente acaba não tendo muito essa percepção. De uma forma geral, acaba tendo um pouco de enfoque sobre a biologia marinha, sobre o mar de uma forma geral nas nossas vidas, né? Seja para qualquer coisa. Eu acho que pouca gente sabe funcionamento de correntes ou de marés ou qualquer coisa assim, né? Então, e é uma coisa que está diretamente relacionada à nossa vida, e eu vou mostrar um pouquinho aqui algumas coisas mais relacionadas a essa cultura pop. Tá bom, então aqui eu pus o mapa, né, do planeta, todo mundo conhece, com certeza, mas por que eu ponho isso aqui? É para enfatizar, né, a grande área de oceanos. Né, e se a gente for aprofundar um pouquinho mais, ó, o que é isso aqui? É a mesma coisa, tá? Isso aqui é um mapa que eu faço num programinha, que não importa muito para vocês, mas vocês notem que isso aqui, ó, é uma cor que tem a ver com as profundidades, tá vendo aqui, ó? Então, tudo que está em branco, tudo que está em cinza é continente, obviamente, né? Tudo que está em branco é plataforma continental, até os 250 metros. E aqui um gradativo de cores, aqui quanto mais escuro, mais fundo, até aqui esses roxinhos aqui, que é mais de 6.000 metros de profundidade, tá? Então, o que vocês veem, o que a gente consegue ver claramente, ou pelo menos eu vejo claramente, espero que vocês vejam claramente também nesse mapa. A gente vê que a maior parte dos oceanos, ele está no azul aqui, de médio para escuro, né? Ou seja, está aqui de 3, 4 mil para baixo, né? Ou seja, na verdade, quando a gente pensa em nós como seres humanos, você pensar em 500 metros de profundidade no mar. Pô, 500 metros é muito fundo, né? Se a gente for pensar na nossa perspectiva. A gente tem o que aí? 1,5 metro, 2 metros. Deve ter uns caboclos aí com 2,10 metros, talvez 2,20 metros, difícil passar disso. Então, 500 metros é muito fundo para a gente. Mas 500 metros para os oceanos é raso. Tá? 500 metros não é nada fundo, 500 metros é raso. A gente vê que aqui a maioria do oceano, da área oceânica aqui, está abaixo de 4.000 metros. Tá? E as plataformas continentais aqui, vocês veem que elas são bem estreitinhas. Em alguns momentos aqui no Nordeste, aqui na Paraíba, ela nem aparece na escala do mapa. Né? E, bom, só os dados aqui para vocês, né? Eu não vou entrar nesses detalhes desses números aí, vocês encontram em qualquer lugar, mas só para vocês terem uma ideia, se a gente considerar essa verticalidade, essa profundidade do mar, né?
tem 300 vezes mais espaço habitável nos oceanos do que o ambiente terrestre de água doce juntos. Isso significa o quê? Significa que os oceanos é o maior repositório de organismos, é o maior espaço para a vida que a gente tem. Tá? 300 vezes maior do que qualquer outro ambiente do planeta. Tá? Aqui tem os dados, né, da área, da superfície, etc. Aqui, por curiosidade, a média, se a gente pegar toda a superfície do planeta e fizer uma média das profundidades dos oceanos, a gente vê que é quase 4.000, 3.795 metros. Ou seja, se você falar em 2.000 metros, é raso. É raso porque está mais raso do que a média do planeta. Tá? Mas não se preocupe com esses números, era só para dar para vocês essa ideia desse volume gigantesco, que são os oceanos, né? Aqui, ó, 1.370 vezes 10 a sexta. O Eduardo aí, que é físico, se não me deixa, se estiver enganado, me corrija, mas 10 a sexta, se não me falha a memória, são milhões, né? Ou seja, seria 1.370.000.000 de quilômetros cúbicos de oceano. É um negócio inimaginável, né? É um número gigantesco. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta, antes que você mude de assunto e fique fora de contexto. Você está falando aí que o oceano tem, em média, 4.000 metros de profundidade, ou seja, 4 quilômetros de profundidade em média. Exato. Então, e você está dizendo que é um ambiente que tem 300 vezes mais espaço habitável do que todos os outros ambientes da Terra. Isso. Mas aí a gente escuta falar que o que sustenta a vida na Terra é a luz solar, né? Mas aí, a 4.000 metros de profundidade, na maior região habitável do planeta Terra, não chega a luz solar, né? O que chama abaixo da zona de crepúsculo, né? Se eu não me engano. Chama zona disfótica, mas enfim, Aí o que é que, enfim, aí fica a pergunta, de onde é que vem a energia de todo esse ambiente aí que não recebe luz do sol? Boa. Bom, a maior parte, mais de, 98% da energia orgânica vem da luz do sol mesmo, direta ou indiretamente, né? Porque, claro, que a luz chega ali mesmo, está fazendo fotossíntese, eu acho que eles já sabem fotossíntese, provavelmente, né? Mas está fazendo fotossíntese ali nas camadas superiores, os primeiros 200, 300 metros de profundidade. O resto é o que cai. É pelotas fecais, é bicho morto, é bicho que migra, muito bicho que migra para cima e para baixo. Então, a maior parte é essa energia indireta que vem da luz, né? Mas a gente tem também a quimiossíntese ali do enxofre, principalmente, aquelas fossas hidrotermais e tudo mais, que pode gerar um pouco de energia também. Mas a maior parte é a luz do sol mesmo. Tanto que é maior, apesar de ter essa profundidade gigantesca, né, o máximo de 11.000, a média de quase 4.000, sei lá, vamos colocar aí a maior parte, 90% do número de organismos, ele está aí nos primeiros 800 a 1.000 metros de profundidade. Tá? Isso não quer dizer que não tenha nada lá para baixo. Eu vou até mostrar para vocês um site bem bacana que a gente vai fazer um mergulho aí até os 11.500, mais ou menos. Tá? Mas é basicamente a luz do sol também. E, claro, vai ficando cada vez mais escasso, obviamente, né? Bom, então aqui voltando aqui, pessoal, então isso aqui era para vocês terem essa ideia, né? Então aqui a gente vê, por exemplo, aqui no Pacífico Norte, né, esses pontos roxinhos aqui, que são as maiores profundidades. Aqui um pouquinho no Índico, no Atlântico, aqui no Atlântico Sul a gente quase não tem profundidades acima de 5, 6 mil metros, acima, abaixo, né? Tem uns pontinhos aqui, alguma coisa por aqui no Atlântico Norte, mas as maiores profundidades vão estar no Pacífico e no Índico. Eu vou entrar nesse site aqui agora, pessoal. Esse site aqui é muito bacana, tá? Porque ele vai fazer a gente dar um mergulho aí nas profundezas, para a gente ver o que tem. Eu acho que eu vou ter que apresentar de novo, né? Só um pouquinho. Aqui. Passa o link, meu Délio, para a galera. Boa ideia, passa o link, né? Boa ideia. Pronto. Massa. Valeu. Esse é um site bem bacana, tá, pessoal? Tá em inglês, mas ele vai... eu acho bem bacana que vocês vão ter uma ideia dessa extensão vertical dos oceanos, que a maior parte das pessoas não tem. Eu mesmo não tinha antes de começar a entrar nesses detalhes. Então, aqui é o mar profundo, feito por esse fulaninho aqui, que eu não sei quem é. O cara até botou um coraçãozinho aqui, né, com amor. Então, aqui ele vai mostrando aqui os organismos. Claro que isso aqui é aproximado, né? Mas vai mostrando os organismos aqui à medida que a gente vai descendo, né? Então, aqui é 12 metros de profundidade, o salmão,
né, o manati, alguns corais, o urso polar, o peixe palhaço, né, vamos descendo. Vocês vão ver uma coisa que é interessante notar, ó, preste atenção na mudança de coloração, que está diretamente relacionado com isso que o Eduardo perguntou. Aí vocês vão ver que a cor do fundo aqui vai mudando, e vocês pararam para perceber, a cor dos organismos vai mudando um pouco também, tá? Claro que aqui o foco é mais nos vertebrados, peixes aqui principalmente, peixes e alguns mamíferos, né? Mas mostra alguns invertebrados também, né? Então aqui os caranguejos, e aqui vai mudando a profundidade, né? Eu estou descendo aqui, tá? Então eu não vou ficar falando de cada um, mas é mais para vocês terem essa noção dessa mudança, né? Aqui uma orca, né? Uma barracuda, um peixe azul, um leão marinho, uma raia, e aí vamos descendo. Pessoal, uma outra coisa, isso aqui não quer dizer que, por exemplo, esse tubarão-touro ele vai ser encontrado apenas aqui, tá? É mais ou menos uma alegoria. Vocês notam como já está ficando mais escuro, percebam a diferença, aqui está bem clarinho, né? Um azulzinho bonitinho, vai ficando escuro, ó. Que é isso aí, a luz chega cada vez menos, né? Uma tartaruga verde, né? Aqui é uma pescada, aqui que eles chamam de twilight, né? Seria a zona disfótica. Aqui ainda chega luz, tá? A partir aqui dos 200 ainda chega luz, mas é uma luz muito fraca. Já não é o suficiente para fazer fotossíntese, ou seja, a fotossíntese, a produção de energia ali que o Eduardo perguntou, está daqui para cima, só, tá? E a gente vai ver aí que a gente tem uma longa viagem abaixo ainda, né? Aqui uma enguia lobo, aqui já começa essas boconas, vocês notam que a coloração já vai mudando. Aqui ainda chega algumas algas, ó, que ainda, como eu falei, ainda tem luz, apesar de é muito pouco, a fotossíntese quase é muito fraca, né, mas ela tem um pouquinho, algumas lagostas, ó, um grande tubarão branco, um golfinho aí chega a quase 300 metros mergulhando, né, uma lula, um outro tubarão. Ó, a curiosidade aqui, ó, 332 metros, é o mais fundo que qualquer humano já mergulhou com um cilindro, tá? Que foi esse mergulhador aqui, a Ned Gabri, em 2014, 332 metros, né? Então, quando a gente pensa 332 metros, é alguma coisa tipo, sei lá, umas 3 quadras, né? Se a gente pensar em termos horizontais, não é muita coisa, mas 300 metros você descendo no mar é muita coisa, tá? É muita coisa, é muita pressão, e já muda todo o ambiente, deve ter dado um medo nervoso aqui nesse mergulhador para chegar nessa profundidade. Eu já mergulhei a 50, 60, lá para fora, no meio do Atlântico Sul, e já dá um medinho forte. Tá? Então aqui só para vocês terem uma ideia, vocês notam que já mudou completamente a coloração, tá? Esses pontinhos brancos aqui, pessoal, não é estrela não, tá? Isso aqui é o que a gente chama de neve marinha. O que é neve marinha? Neve marinha são coisas que afundam no mar e começam a encher de bactéria e fungo decompositor. Né? Bicho morrendo, pelotas fecais e por aí vai. Tá? O pessoal chamou de neve marinha porque os primeiros que filmaram, quando chegaram em profundidades aí, a 500, 800, que já está escuro, que acenderam a luz do submarino, começaram a ver um monte de coisas brancas caindo. Daí a pessoa fez uma alusão à neve. Tá? Então aqui eu vou descendo, tá, pessoal? Aqui um tipo de atum, aqui, ó. Vocês percebem outra coisa, olha como vai ficando mais escasso, olha aqui, ó. Aqui era quase um do lado do outro, ó. Né? Bem pertinho um organismo do outro. Vai ficando cada vez mais escasso, cada vez menos organismos. Ó, vai ficando cada vez menos, ó. Aqui tipo uma lesma, na verdade, né? Um salmão, outro tubarão. Começando a ficar esquisito, né? Exato. Ó, o pinguim imperador, aqui chega a uns 500 até uns 800 metros de profundidade no mergulho. Aqui está como peixe-espada, tá, pessoal? Mas no inglês o que eles chamam de peixe-espada não é o peixe-espada que a gente chama aqui em português. É o marlin, sabe aquele peixe azul grandão, né? É o marlin, que em inglês eles chamam de peixe-espada. Tá? O nautilus, aquele molusco, né? O peixe-lua, que em inglês eles chamam de peixe-sol, em português eles chamam de peixe-lua, enfim, que é o maior peixe ósseo, né? Aqui os corais negros, e a gente vai descendo, o caranguejo, a aranha japonês, que é o maior caranguejo que tem, chega a 4 metros de comprimento, o tamanho das patas dele aqui, tá? Eu vou descendo, tá, pessoal? Se for ficar falando de cada um, a gente vai ficar até amanhã aqui, tá? O selacanto é muito interessante porque ele bota muito tataravô aí dos vertebrados terrestres. E sempre se achou que ele fosse extinto,
Em 1938, que agora já faz aí quase 100 anos, ele foi encontrado vivo. Tá? Então, vocês notem que, na verdade, eu estou mostrando isso para vocês terem noção dessa extensão da verticalidade, e também para vocês verem o tanto de bicho esquisito que os oceanos abrigam. Tá? Vai ficando cada vez mais esquisito e mais bizarro para o nosso costume. Tá? E aqui a gente está raso, nos 700 metros a gente está raso. O caranguejo real, né, quem assiste aquele seriado Pesca Mortal, ou já assistiu, ou já conhece, é esse caranguejo aqui, né? Aqui um polvo gigante do Pacífico, enfim, vamos descendo aqui. Um outro peixe aqui, 11 metros, chega até 11 metros de comprimento. Aqui é tipo um parente de uma caravela. Aqui um parente de minhoca, e vamos indo. Ó, o mergulho da cachalote, então a cachalote, ela chega aí, geralmente até uns 1000 metros, pode chegar um pouquinho mais fundo, mas geralmente até uns 1000 metros. A tartaruga de couro, né, aqui outra baleia, aqui. Daí aqui, ó, The Midnight Zone, que eles chamam aqui, ó, é a zona que já não tem mais luz. Até aqui ainda chegava um pouquinho de luz. Não é o suficiente para fazer fotossíntese, mas chega um pouquinho. Até aqui, ó, no sunlight. Não tem mais luz. Daqui para baixo, ó, é totalmente escuro. É o que a gente chama de zona disfótica, né, que é a maior parte dos oceanos. É que aqui a gente está em 1000 metros. A gente vai até 10 mil, um pouco, 11 mil aqui. Tá? Daí aqui, ó, nesse intervalo de 1000 até uns 3.000, mais ou menos, 4.000, é onde os organismos começam a ficar bioluminescentes, produzem aquelas luzes brilhando, piscando e tudo mais. Tá? Então aqui aqueles peixes, sei lá, me fugiu como que eles chamam, aqueles peixes que tem essa nadadeira aqui, tipo uma isca, né, uma isca luminosa que atrai outros organismos, que ele vai lá e captura, a hora que o organismo vem para ver o que é essa luz. Vamos descendo. A Phronima, que é um crustáceo, eu vou mostrar eles, ele é um dos estudos de caso aí, que está bem relacionado com a cultura pop. Ele foi esse animalzinho aqui que inspirou o Alien do filme, lá, Alien, o Oitavo Passageiro, que depois deu origem lá para os outros Alien versus Predador, aquelas outras coisas todas. Não sei se vocês conhecem o Alien, o Oitavo Passageiro, que é bem antigo, né? Eu acho que é final dos anos 70, começo dos anos 80. Mas vamos descendo. Ó, esse peixe aqui, que eu não sei como seria uma tradução para o português, ó, pode viver até 200 anos. Isso é estimativa. Né? Então, de forma geral, quanto mais para baixo a gente vai aqui, ó, tem uma tendência dos organismos a terem um metabolismo mais baixo. Eles crescem mais devagar, mas eles vivem muito mais tempo e geralmente atingem tamanhos muito maiores. Tá? Aqui uma amênona. Um peixe aqui que parece um blobfish, um peixe blob, parece aquela geleca, né? E vamos descendo. Ó, vocês notem que ó, o espaço entre os organismos aqui vai ficando cada vez mais escasso, tá? Aqui o outro tubarão, também conhecido aqui como fósseis vivos, é uma linhagem que essa espécie tem registro fóssil de pelo menos 125 milhões de anos atrás e continua vivo até atualmente, né? Então, bem interessante também. Notem que a gente ainda está raso, tá, pessoal? A gente está raso. 1.300 é abaixo da média. Mais alguns corais negros. E, claro, uma coisa importante de falar, né? Quanto mais para baixo a gente vai aqui, menos a gente conhece, tá? Aqui, ó, uma grande água-viva redonda, uma água-viva bem grandona. Ela chega até uns 2, 3 metros aqui de diâmetro da umbrella e dezenas de metros aqui de tentáculos. Tá? Vamos descendo. Aqui, isso aqui é umas minhocas que fazem os tubos, como se fossem umas minhocas, tá? Que ficam naquelas ventas hidrotermais. Talvez você já tenha visto em documentário que fica aquelas... Saem umas fumaças, que eles chamam de fumarolas, né? Umas fumaças de alta temperatura, com bastante enxofre. Então, essa região aqui, com esses organismos, tem produção de energia sem depender da luz, por exemplo. Eles dependem lá da quimiossíntese, da energia tirada do enxofre, tá? Então, aqui é um exemplo. Esse verme aqui, ele tem bactéria no tecido dele que faz essa conversão de energia química em energia biológica, bioquímica, né, no caso. Tá? Bom, eu vou descendo aqui, tá, pessoal? Senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Né, daqui é mais alguns tubarões e tudo mais. Uma lula jóia aqui. Tá? Esse aqui é notem uma coisa interessante, né? Aqui transparente, vários animais começam a ficar transparente,
começa a ficar com os olhos muito grandes, porque aqui ainda tem luz, tá? Tem só um restinho de luz, mas, na verdade, tem a bioluminescência ainda e tudo mais, tá? Então, aqui ainda é uma região que o pessoal, os organismos ainda têm olhos geralmente grandes, né? Foi descoberto recentemente, muito interessante, um peixe, que a parte de cima da cabeça do peixe é totalmente transparente, e ele tem uma parte do olho voltada para frente e uma parte do olho voltada para cima, para capturar o máximo possível de quantidade de fótons que ele consegue. Tá? Então começa a aparecer umas bizarrices. O isópodo é tipo um tatuzinho de jardim, vai? Só que esse aqui é o isópodo gigante, tá? Ele chega aí até uns 3 metros de comprimento. Foi uns anos atrás, aí saiu umas fotos na internet desses bichos falando que era uma baratona gigante que tinha sido encontrada no esgoto de São Paulo. Fake news, né? Fake news total. É muito interessante, tá, pessoal, esse isópodo gigante. Eu até há 2 anos atrás eu estava no Japão fazendo uns projetos e tinha um aquário com esses isópodos gigantes e ó, eles foram mantidos 5 anos em aquário sem comer nada. 5 anos sem comer nada. Tá? São organismos de metabolismo bem baixo. Por quê? Porque aqui tem pouca comida que chega. Então, os organismos que vivem aqui, eles têm que estar adaptados a ficar um tempão sem comer. E a hora que aparece comida, eles comem o que for. Tá? Por isso que muitos desses organismos têm bocas grandes e tudo mais, às vezes maior que o tamanho do corpo, para poder chegar comer o que aparecer, né? Não tem frescura. Aqui é a lula gigante, tá? É o maior invertebrado do planeta, e também ele é outro que eu vou mostrar para vocês. Provavelmente é o organismo aí que deu origem à lenda do Kraken, tá? Tem registro científico dessa lula gigante com 20 metros de comprimento, contando aqui os braços, os tentáculos, tá? Impressão minha, meu Adélio, ou os bichos com esqueleto ósseo começam a ficar mais escassos também? Não, até que tem bastante, mas a partir de, acho que se não me engano, uns 3.400, mais ou menos, eles começam a trocar o esqueleto por cartilagem. Vai ficando o esqueleto cada vez mais fraco. Por causa da pressão, por causa da pressão, e tem a questão também da a compensação do carbonato de cálcio, né? A pressão é tão grande que o carbonato de cálcio não consegue ficar solidificado muito bem. Ó, aqui, ó, esse é o peixe que eu falei, que eles estão chamando de peixe de olho barril, né? Que ele tem a cabeça transparente, aqui é transparente mesmo, tá, pessoal? Completamente transparente. E ele tem um pedaço do olho para cima, e tem outro, para frente, aliás, desculpe, e tem outro pedaço para cima, tipo um telescópio que ele consegue coletar a maior quantidade de fótons possíveis, tá? Aqui é o mergulho aqui de um elefante marinho, ó, pode chegar a 2.400. Aqui começa a aparecer, ó, isso que eu falei, esses peixes, vocês notem que eles não são mais tão hidrodinâmicos, né? Pensa num atum, né, que é super comprido, hidrodinâmico, aqui não, ele já é mais gordinho, ao tamanho da boca em relação ao tamanho do animal e tudo mais, começa a mudar a forma do corpo, né? Aqui a quimera também, e aí vai tipo uma minhoca, aí vai uma minhoca marinha, aqui, olha o tamanho da boca, né? Também não há nada hidrodinâmico, né? Oi? Você sabe alguma informação sobre essa quimera? Por que ela tem esse nome? Tem alguma coisa a ver com a mitologia grega? Tem, porque na verdade essa quimera ele é meio que um peixe que é considerado uma linhagem meio que de transição. Ele tem algumas características dos peixes ósseos normais e tem algumas características da linhagem lá do selacanto que deu origem aí aos demais vertebrados. Por isso que é quimera, porque é meio que uma mistura, né? Historicamente foi chamado de quimera. Então tem a ver sim com a mitologia. Tá, então aqui eu vou descendo, tá, pessoal? Porque aqui a gente tá raso ainda. Aqui um gastrópode, né? Uma lesma. Aqui a lula vampiro, que é bem interessante também. Aqui uma outra baleia, né? Baleia de Cuvier. A esponja de vidro. Aqui é uma putz, agora me fugiu, falei ali em cima, caramba. Enguia, isso, obrigado, enguia. Olha aqui isso que eu tô falando, olha o tamanho da boca do bicho, né? Praticamente o bicho é só boca, e aqui é um tubo digestivo bem fininho. Olha uma água-viva aqui. Enfim, eu vou descendo aqui, tá, pessoal? Senão a gente não acaba hoje.
a esponja arpa, essa esponja aqui é muito interessante, que é a única esponja predadora, ela captura aqui peixes e outros organismos aqui com essa malha, que lembra uma arpa, né? Por isso que a esponja arpa é uma malha aqui, que ela forma de esqueleto. Tá bom, eu vou descendo aqui, tá, pessoal? Então, vocês vão vendo aqui, vocês vão ficando também, muitas vezes, avermelhado, e depois começa a ficar mais escuro. Ó, daqui, ó, aqui é a profundidade média, né? Então, quer dizer, daqui para cima dá para dizer que é raso, né? Mais raso do que a média. Daqui para baixo dá para a gente dizer que é mais fundo do que a média. Vocês notam que vai ficando cada vez mais, ó, muito mais fundo, né? Cada vez mais escasso. Aqui é o Titanic, a profundidade que está o Titanic, mais ou menos 3.800 metros de profundidade. Aqui, ó, a partir dessa profundidade, aqui tem esse peixe de dente patagônico, mas aqui, a partir dessa profundidade, vários peixes, eles têm proteínas anticoagulantes, começa a ficar muito frio, né? Abaixo de 0. E se eles não tivessem essas proteínas anticoagulantes, o sangue desses peixes iria congelar, tá? Então, eles têm algumas proteínas especiais para evitar que o sangue deles congele. Aqui é o polvo Dumbo, que eles chamam, né? Porque tem essas nadadeiras, tipo as orelhinhas, assim, e ele fica nadando bem lentamente na coluna d'água. Tá? Aqui é a zona abissal, a partir daqui é a zona abissal, né? A temperatura é próxima do ponto de congelamento e poucos animais podem ver a pressão extrema. Tá? Então, aqui uma água-viva vermelha, inclusive essa água-viva aqui, essa tola, ela foi muito importante para se conseguir filmar a lula gigante. Depois, quando eu for falar da lula gigante, eu vou voltar nisso. Tá? Então, aqui as notas vai ficando cada vez mais escasso, olha o tanto que a gente está descendo sem aparecer nada. Aqui é um pepino do mar, tá? Um pepino do mar que fica nadando na coluna d'água, diferente da maioria dos pepinos que fica se rastejando pelo fundo. Aqui é um tubarão, né? Um tubarão de mais de 7 metros aqui, que é o tubarão que cresce e chega aos maiores tamanhos aí. E aqui começa aqueles peixes cada vez mais bizarros, né? Eles vão ficando acinzentados, escuros, né? O olho cada vez mais reduzido, porque aqui já não chega nada de luz mesmo. A maioria daqui para baixo ou tem o olho totalmente reduzido, ou é não funcional, ou perdeu completamente o olho, né? Porque não faz sentido, não precisa você ter olho num ambiente que não tem luz, tá? E eu esqueci de dizer também, pessoal, em algum momento ali pelos 3.000, 3.500, aquela bioluminescência, geralmente a gente vê nos documentários, né, bioluminescência, os animais de profundidade, não são os animais de profundidade, tá? São os animais de média profundidade. Porque dos 3.500 para baixo, não chega a luz nenhuma. E os organismos praticamente perderam a capacidade de visão. E aí não faz nem sentido, porque para produzir luminosidade, ele gasta energia. E essa luminosidade que eles produzem é para se comunicar com os outros organismos. Então, como que você vai se comunicar através de luz se os organismos não enxergam luz? Tá? Então, geralmente, para baixo, quanto mais para baixo, menor vai ficando o olho e eles perdem essa capacidade de ser bioluminescentes. Tá? Então, essa coisa que a gente vê que os animais de profundidade é que são bioluminescentes é errado. Tá? É um conceito que está em alguns filmes, alguns documentários, mas é errado. As grandes profundidades mesmo, né, eles não são bioluminescentes. E aqui eu vou descendo. Esse é o peixe tripé, né, que ele tem essas nadadeiras aqui bem alongadas, ele vai meio que andando pelo fundo, né, com essas nadadeiras. Aqui é um camarãozinho. Um peixe sem rosto, porque eles chamam de faceless, né, sem rosto, porque justamente ele não tem olhos, ele tem boca, né, claro, tem uma cabeça, cérebro, etc., mas não tem olhos. E aqui, ó, vocês notam que aqui a gente chegou na metade, tá, pessoal, dos 10.000. Um crustáceozinho aqui. Aqui é o ponto mais profundo nesse Manila Trench, que é no sul da China. Tá, aqui no Ofiuro, enfim, um parente da estrela do mar. Aqui um peixe abissal. Então, vocês notem, ó, aqui vai o que a gente chama de zona Hadal, tá? Então, também é outra coisa que, geralmente nos filmes, acho que nos HQs, muitas vezes, o pessoal fala abissal como se fosse mais profundo, não, tá? Abissal é a região intermediária, ali, Hadal é a zona mais profunda. Inclusive, Hadal seria fazendo menção a Hades, né, da mitologia grega lá, que é o deus do inferno lá da mitologia grega, tá?
E olha aqui, ó, que interessante, né, que ele traz essa curiosidade, ó. Mais pessoas foram à Lua do que a zona Hadal. Quer dizer, mais pessoas foram para a Lua do que desceram abaixo aqui dos 6 mil metros de profundidade nos oceanos. Tá, daí tá falando aqui só essas trench seria como se fossem uns canais, não vou lembrar agora a tradução, mas como se fossem uns canais, umas fossas, acho que seria o termo, né? São umas fossas aí onde está a Fossa das Marianas, aí, que é a mais famosa, a mais profunda, né? Aqui é um encalhe aqui desse Johnston, né? Esse link é uma nave espacial aí, né? Depois que caiu, então está em 6.500, 6.200, mais ou menos. E aqui eu vou descendo. Aqui eu até falo, o mar profundo pode ser um lugar solitário. Realmente, né? Vocês vão ver que quase não tem mais nada. A vida é muito escassa, as condições extremas fazem a sobrevivência difícil, mas não impossível. Então aqui, né, mais os peixes, né, vai ficando cada vez mais esquisitos. Um Keaton é tipo um caracol, um caramujo. Tá? Um caramujo que tem várias conchas, várias placas de conchas. Aqui, tão pouco conhecido sobre esses ambientes profundos que praticamente toda a expedição descobre algo novo. Eu tive a oportunidade de participar em 2019 de uma expedição com uma equipe japonesa, um navio japonês no Pacífico Sul. A gente conseguiu fazer coleta a 8.200 metros de profundidade e, sei lá, foram 2 meses no mar de expedição e a gente saiu com mais de, sei lá, só da minha parte, da parte de pesquisa que eu fiz, que foi a parte das águas vivas, com mais de 30 espécies novas para a ciência. Tá fora o pessoal que está usando peixes, estrelas do mar e outros organismos aí. E aqui vamos descendo. Aqui uma água viva também, um outro tipo de água viva. Isso aqui, pessoal, está parecendo que é luz bioluminescente, mas não é, tá? Isso aqui é uma outra estrutura que também não importa para a gente aqui agora, senão vai ficar entrar muito nos detalhes aqui, mas só para saber, isso aqui não é bioluminescência, tá? Não é luz da forma que parece aqui no desenho. Só para não confundir e não desdizer o que eu disse lá em cima. Aqui só está dizendo que é o ponto mais profundo dessa fossa de Java, no Oceano Índico, né, quase 7.500, aí mais ou menos, e vamos descendo. Aqui eu estou descendo mais rápido. Ó, aqui um peixe lesma aqui, né, da zona Hadal. Uma outra enguia. Daí aqui também a fossa de Porto Rico, né, a profundidade maior da fossa. Opa, desculpa, pessoal, esqueci de desligar meu celular aqui. E aqui vamos descendo. Vocês notam outra coisa, não sei se vocês perceberam, até as neves marinhas aqui foram ficando mais escassas, né? Ó, então aqui a gente está na profundidade do Everest, né? Se o Everest fosse de cabeça para baixo, né? Exato, isso, se o Everest fosse de cabeça para baixo, perfeito. E vamos descendo. Daí, aqui está dizendo só que muitas provas é tipo os equipamentos que eles jogam para medir temperatura, salinidade, filmar, etc. Né, que muitas provas e muitos submarinos foram perdidos tentando chegar nas partes mais profundas dos oceanos. Tá? E daí eles contam essa história bem interessante aqui em janeiro, 23 de janeiro de 1960, 9 anos antes de chegar na Lua, né? Os humanos foram onde eles nunca tinham ido antes, né? Então teve esses 2 homens aqui, esse Jacques Piccard, o Jacques Piccard ele era biólogo marinho, pesquisador em biologia marinha, e esse Don Walsh ele era engenheiro, piloto engenheiro, tá? Eles entraram nesse submarino aqui, Trieste, né? E eles desceram até a Foz das Marianas, tá? Então, na verdade, eles foram os únicos, foram os primeiros e os únicos, e hoje em dia ninguém mais desce nessas grandes profundidades tripuladas, tá? Desce com um robozinho, mesmo muito menos do que isso, 4.000, 3.000, descia muitos submarinos de expedição científica, ROV que eles chamam, né, que é veículos remotamente operados, mas hoje em dia não desce mais com ninguém dentro, porque o risco é muito grande, né, de dar um problema grande, morte, etc.
Então, aqui agora a gente vai acompanhando aqui a viagem do Trieste, claro que ele veio lá de cima, né? Mas daqui para baixo, né? Então, aqui o objetivo deles era chegar aqui nessa fossa Challenger, de Challenger Deep, que na verdade é o ponto da Fossa das Marianas, é o ponto específico da Fossa das Marianas, que é o mais profundo no oceano. Tá? Então, tinha 2 pessoas a bordo. Aqui está dizendo, né, que eles usavam um sistema de re-respiração de ar, que depois seria usado em aeronaves espaciais, né? E que tinha pouco espaço suficiente, quase pouco para os 2, né? Eu cheguei a ver, não o modelo do Trieste, mas o equivalente ao Trieste, o que é o japonês, o Shinkai 6000. Eu não mergulhei nele, né? Mas eu entrei nele e tal. E a parte que fica pessoas dentro é um negócio bem pequenininho. Pra você ter uma ideia, o pessoal descia nessas coisas aí com fralda geriátrica, tá? Porque são várias horas de descida e subida e não tem banheiro, não tem nada, né? E aí vamos descendo. Aqui só está dizendo que a pressão gigantesca, né, que significa que qualquer mínimo erro vai resultar em morte, né? Daqui está dizendo que durante a descida, mais ou menos aqui nessa profundidade, uma dos painéis aqui, uma das janelas rachou, né, e daí deu um chacoalhão no submarino inteiro, mas eles continuaram. Tá? E daí aqui só está dizendo que, mesmo nessas profundidades gigantescas aqui, eles olhavam pela janela e conseguiam ver vida. Né? Claro que uma coisinha ou outra ali, uma abundância baixa, né, mas conseguia ver vida. Daí aqui, depois de 4 horas e 47 minutos de ansiedade e claustrofobia, eles chegaram aí, né, os primeiros humanos a chegar, e até onde não sabem os únicos, né, tripulado nessa profundidade, os únicos a chegar no ponto mais profundo aí dos oceanos, de Challenge, né, a profundidade do desafio, de Challenge é o desafio desafiador, né. Então aqui só para vocês terem uma ideia, né, pessoal, então dessa imensidão, dessa verticalidade, tá. E qual que é a relação que isso tem com a cultura pop? Tá, deixa eu compartilhar aqui de novo a tela. Oi. Eu percebi aí que faz tempo que a gente não vê nenhum bicho aí, né? Isso significa que não existe vida nessa profundidade ou a gente simplesmente não conhece as formas de vida que habitam essa profundidade? A gente não conhece. Tem vida sim. Claro que a vida é muito mais esparsa, né? A densidade vai ser baixa, né? Mas em termos, por exemplo, de número de espécies, é gigantesco, né? Então tem muita vida. Como eu falei ali, sei lá, nesse cruzeiro que eu fiz com o pessoal do Japão, a gente coletou um monte de bichos, estrelas do mar, peixes, águas-vivas, pepinos, lesmas, etc., a 8 mil metros de profundidade. Ouriços. Então tem vida assim, na verdade, até o fundo da Fossa das Marianas, lá, que é o ponto mais fundo no chão, né, perto lá do substrato, foi encontrado vida. Vermes e tudo mais. Então tem vida sim. Tá? Só que a gente não conhece, a gente conhece muito pouco, e claro, a densidade é bem mais baixa, com certeza. Tá? E por que eu mostrei tudo isso, né, qual que é a relação disso com a cultura pop? Porque aí, pessoal, pra vocês terem uma ideia, essa imensidão, né? 300 vezes mais espaço habitável do que o ambiente terrestre de água doce junto, né, nessa imensidão. Ou seja, tem toda sorte de monstro marinho, entre aspas, aí, tá? De bichos malucos, estranhos, esquisitos, né? E isso faz com que tenha muita imaginação a respeito, né? E muita lenda e tudo mais, né? Então, como que eu vou dizer, é um material muito grande para o pessoal trabalhar em cima de histórias, de desenhos, de lendas, seja de qualquer forma, né, etc. Tá, então, sei lá, se a gente pegar lá, se consegue pensar vários, né, o Bob Esponja mesmo, né, que todo mundo aí conhece, totalmente relacionado aí com organismos marinhos, inclusive é bem, claro, exceto pelo quesito dos bichinhos falarem, né, mas o Bob Esponja, por exemplo, o desenho, né, ele tem alguns consultores da área de biologia marinha. Todos aqueles organismos, o ambiente que eles vivem, é bem próximo do real aí, com algumas, claro, né, com algumas exceções aí para poder ter a historinha do desenho, né. Aquele próprio filme dos bichinhos azuis lá dos caras, como que é o Avatar, né,
O Avatar não tem nada a ver com o mar, com o oceano, mas aquelas imagens da floresta, daqueles bichos que aparecem no planeta deles, a maioria, a grande maioria, é tudo baseado em organismos marinhos, direto ou indiretamente ali. Tá? Então, essa grande profundidade, ela dá esse material aí para o pessoal trabalhar a imaginação. Né? Seja na história de bichinhos bonitinhos, lá como Bob Esponja, Amiguinhos, ou Avatar, ou qualquer coisa assim, ou seja, sei lá, na história de monstros e tudo mais, né? Então, até na literatura clássica, né, as 21 Léguas Submarinas, né, a Ilha Misteriosa, sim, sim. Náutilus, né? Sim, a ideia do submarino, você fez aí uma viagem aí a gente acompanhou aí com o Miodelli a viagem do Trieste, mas o Trieste ele foi inventado por um escritor de ficção científica, antes de ser inventado pelos engenheiros, né, da Marinha aí. Que foi no livro do Júlio Verne, né, 20 Mil Léguas Submarinas, que tinha um personagem chamado o Capitão Nemo, que tinha construído um submarino. Na época, né, no final do século XIX, não existia submarino de verdade. Então, a ideia do submarino surgiu na literatura muito antes de ter surgido na engenharia, né? Exato, né, porque, bom, a população humana, né, historicamente, ela sempre foi concentrada próximo dos oceanos, por questões estratégicas, de alimentação e tudo mais, né? E sempre teve uma história forte dos povos humanos de pesca, navegação. Então, com certeza, sempre teve contato aí com os bichos estranhos, digamos assim, que alimentou a imaginação dos povos, né? Com certeza, tá? Então... Você falou do Kraken, né? E eu lembrei também da sereia, né? A sereia, reza a lenda, a última vez que eu escutei falar sobre isso, a sereia eram os peixe-boi, né? Peixes-boi. Tem várias histórias. A sereia, tem, sei lá, a cidade perdida de Atlântida também, né? Quem já viu um peixe-boi, né, assim, pessoalmente, às vezes o bicho parece uma pessoa mesmo, mergulhando, né? Quando ele passa, ele sobe assim e desce de novo, parece uma pele de uma pessoa, de verdade. Exato, exato. Então, quer dizer, na verdade, essas criaturas marinhas, né, elas sempre mexeram com o imaginário humano, né? Ainda mais essas de mais profundidade, que a gente não está acostumado, não tem contato direto, que de vez em quando aparece encalhado aí na praia, aparece numa rede, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Aqui no Brasil a gente não tem tanto isso, né, porque a nossa plataforma não é tão curta assim, então é mais difícil chegar a organismos de profundezas, mas sei lá, povos que tiveram mais tem relação mais forte historicamente com pesca e navegação, né, de ilhas, sei lá, o pessoal dos Vikings, o pessoal do Japão, o pessoal daquelas ilhas ali do Pacífico, né, da Melanésia, Polinésia, Micronésia, por ali os caras estão cercados, né, de organismos esquisitos de grandes profundidades e tudo mais, né. Então sempre está aparecendo, sempre foram grandes navegadores. Então, sempre são coisas que sempre mexeram com o imaginário aí dos seres humanos, né? Bom, então, pessoal, eu trouxe 2 exemplos aqui, né? Que é o Kraken e o Alien aqui. O Alien, esse aqui é o primeiro filme do Alien, o Alien, o Oitavo Passageiro, que é do final dos anos 70, começo dos anos 80, e que deu origem, depois que talvez vocês devam conhecer outros filmes mais recentes do Alien, o Alien versus Predador, acho que é um dos mais recentes, aí, sei lá, tá? Que são indiretamente aí, ou diretamente, são extraídos aí de organismos marinhos, tá? Organismos esquisitos marinhos. O Alien um pouco mais indireto, o Kraken bem mais direto, né? Na verdade, por exemplo, esse desenho do Kraken aqui mostra como se fosse um polvo, né? E a maioria dos filmes, ou coisas que eu já li, assim, gibis, etc., sobre o Kraken, mostra um desenho do Kraken como se ele fosse um polvo, mas na verdade o Kraken é uma lula, tá? De uma forma geral, as lulas atingem maiores tamanhos do que os polvos, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, essa lula aqui, né, é a lula gigante do gênero Arquiteutis, né, aqui, então, aqui é uma foto de verdade, aqui é um animal morto, né, conservado, já está meio semi-decomposto, aqui, na verdade, também é um animal morto, conservado e resinado para botar no museu, né, então, aqui para vocês terem uma ideia. Eu não sei qual que é o tamanho desses dois aqui, porque essas fotos eu peguei da internet, eu não consegui uma escala, tá? Mas eu sei que esse tipo de lula aqui já tem registro da literatura científica de chegando a perto de 20 metros de comprimento aqui, tá? Ou seja, o animal... Tem um crânio ali, aquele crânio ali atrás é de quê, meu Deus, sabe dizer?
Putz, não sei, cara. Não sei, não. Tem até aquele peixe, um peixe bem comprido que você mostrou lá no site, né? Que tá aqui também na parede aqui desse outro. Pode ser. Ah, não, aqui é uma enguia daquelas, né? Alguma coisa assim. Aquela enguia que você mostrou, Tá, então aqui, né? Então essa lua gigante, né? Seria aí a origem da lenda do Kraken, ou seja, não é lenda, quer dizer, é lenda que ele puxa navios, etc, né? E a história dessa lua gigante é muito interessante, pessoal, porque essa lua era conhecida apenas a partir de alguns animais que apareciam em redes ou apareceram encalhados em praias no Japão, inicialmente. Japão, Nova Zelândia, Austrália, se não me falha a memória. Tá? Que apareceu lá um animal morto na praia, ou então que às vezes aparecia na superfície, o animal morria e boiava, ou alguma coisa assim. Né? E depois de um tempo, o pessoal começou a encontrar... as lulas, tá, pessoal? Todas as lulas, elas têm uma mandíbula, tipo uma mandíbula, a gente chama de bico. É como se fosse uma mandíbula, bem aqui no meio desse emaranhado aqui, ó, que é onde fica a boca dela, né? Que é para ela triturar os peixes, ali, os alimentos que ela come. Tá? Então o pessoal encontrava dentro do estômago daquela baleia cachalote essas mandíbulas de lula de um tamanho gigantesco, que não era o tamanho normal de uma lula. E eles não sabiam o que era. E também as lulas, né, como vocês devem saber, elas têm ventosas aqui nesses braços. Né? Aqui ó, também dá para ver essas ventosas. E eles encontravam manchas dessas ventosas na pele de cachalotes. Ou seja, cachalote, baleia cachalote come esses bichos. E ninguém nunca tinha visto um animal desse vivo. Né? E já tinha tentado muito filmar, muita gente tentou e tudo mais, né, por muito tempo. E aí tem uma pesquisadora americana, junto com uma equipe japonesa, que eles fizeram uma outra tática. Lembra que eu falei mostrei para vocês aquela água-viva vermelha? Né? Aquela água-viva vermelha, ela emite uma luz, é bioluminescente. Mas o pessoal viu que ela emitia aquela luz só quando via um peixe comer água-viva. Ela geralmente não emite luz. Quando vê um peixe morde ela começa a emitir luz. E o pessoal começou a pensar, poxa, por que emitir luz? Emitir luz gasta energia. Né? Por que gastar energia se você está sendo predado, você está sendo comido ali, você vai morrer? Qual que é o sentido disso? E daí essa pesquisadora americana, Edith Wilder, que é especialista em mar profundo, e ela estuda muito bioluminescência, ela pensou assim, não, isso aqui deve ser a última forma do bicho da água viva, no caso, tentar escapar. E qual que é a relação com a lua gigante? Ela pensou assim, poxa, se tem um peixe grande, essa água viva é bem grande, tem um peixe grande comendo essa água viva, qual que é a forma dela escapar? Ela chamar o predador do peixe. Né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É tipo isso. E eles começaram a mergulhar umas câmeras, né? Isso a 1.000 metros, 2.000 metros, por aí, e começou a emitir luz na mesma frequência dessa água-viva, da luz dessa água-viva. E, para grande surpresa deles, essa luz da água-viva atraiu a lula gigante. E eles conseguiram filmar pela primeira vez. Isso aí já foi, se não me falha a memória, em 2013 ou 2015, ou alguma coisa por aí, não tenho certeza da data agora. Mas eles começaram a emitir essa luz, né, lá embaixo com a câmera, e essa luz atraiu a lua gigante que começou a atacar a luz. Ou seja, a hipótese dela estava certa. Não, a lua não queria comer água viva, mas a lua queria comer o peixe que come água viva. Tá? Então é uma coisa bastante interessante. Tá? Então aqui, pessoal, são os registros no mundo onde já foram encontrados essa lua gigante. Tá? E aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui é a mandíbula da lua gigante. Tá? Então aqui, para vocês terem uma ideia da escala, não parece tão grande, né? Tamanho da mão de uma pessoa, mas é bem grande. Na verdade, na literatura a gente chama de bico de papagaio, tá? Esse bico aqui, tá? E, bom, eu vou mostrar aqui, tem um outro videozinho no YouTube aqui, pessoal, que está em inglês, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem as imagens que mostram essa lua gigante, que é bem interessante. E depois, se vocês quiserem, tem aquele, não sei se vocês conhecem aquele site TED Talks, que é bem bom. Depois eu passo o link, tem a palestra da mulher que conseguiu filmar a lua gigante, e tem em português e tudo mais, com a legenda em português, né? E ela mostra todos os detalhes, é bem bacana. Depois eu passo lá para vocês. Tá? Então aqui é o vídeo da... Vocês estão vendo aí a minha tela? Tá dando para ver. Beleza. Então aqui é o vídeo dessa primeira filmagem, né? É essa Edith Wilder, né? E aqui os japoneses, aqui Kubodera e Yoshia. Oh, that's great. Well done. Oh.
Tá se alimentando ali da isca, né? Quer dizer, a isca luminosa ali. Aqui não tem escala, tá, pessoal? Mas essa que eles filmaram tinha algo em torno de 8 a 10 metros, se não me falha a memória. Dá uns 3 carros enfileirados, né, bicho? É. Imagina aí. Meu irmão, ainda bem que essa bicha é abissal, é de mar profundo, viu? Porque se encontra uma praga dessa na minha frente, eu morro do coração, cara. Daí os pesquisadores dizendo, né, o sentimento que eles tiveram quando filmaram a primeira vez e tudo mais. É o maior olho, tá, pessoal? O maior olho de invertebrados é dessa luna. O maior cérebro de invertebrado também é dessa luna. E aí a gente tem a ideia de onde surgiu essa lenda do Kraken, né? Alguém deve ter visto, né, antigamente, na navegação, na pescaria, uma lula gigante veio numa rede, ou viu o bicho morto, boiando, alguma coisa assim. Um animal desse tamanho assusta mesmo, né? Negative, we have complete confirmation. O pessoal não está embaixo d'água, tá, pessoal? Os pesquisadores eles estão no navio lá na superfície. Isso aí é só câmera, robozinho e não sei o quê. E essa luz aqui, ó, vocês percebam, obviamente é a luz da iluminação deles, tá? Não é a luz normal aí do ambiente. Esses floquinhos aí é aquela neve que você falou, né? Isso. A neve marinha, ó, as neves marinhas, exato, ó. Nós conseguimos filmar por 23 minutos, bastante tempo. Tá, deixa eu achar aqui onde tá. E agora a última... calma aí, aqui. Tô com um monte de janela aberta no computador. E esse aqui, pessoal, esse aqui é um crustáceo, tá? É um anfípode, que foi o que deu origem aí, na verdade, inspirou, né, o desenhista aí do Alien. O Alien, daquele filme, o Alien, o Oitavo Passageiro. Eu até já tinha conversado sobre isso com o Eduardo, uns anos atrás, aí que a gente estava tomando uma no boteco. E parece que os filmes do Alien mais recentes mudaram um pouco, mas aquele original, ele, a cabeça, aqui as mandíbulas e tudo mais, os apêndices bucais, etc., é muito parecido com esse anfípodo aqui, Afronima. E esse anfípodo aqui, ele é muito interessante, porque ele é parasita de águas-vivas, tá? E ele é um parasita muito interessante, porque ele não é simplesmente um parasita normal. Ele entra na água-viva, né? Geralmente a fêmea adulta entra na água-viva, ela se alimenta dos tecidos da água-viva, ela transforma a água-viva num barril e fica vivendo dentro da água-viva. E bota os ovos e deixa os ovos e as larvas e as crianças, os jovens ali, começarem a vida vivendo, flutuando dentro dessa água-viva. Tá? Eu vou mostrar aqui também um videozinho que mostra toda essa dinâmica desse bicho, que é bem interessante. Estão vendo aí, né? Tá aparecendo. Mas a boca desse bicho aí não sai pra fora que nem a do Alien, não, né? Algumas espécies podem sair, sim. Não tanto assim, igual a do Alien, né, que é uma coisa monstra, mas um pouquinho ele tem uma certa protrusão, sim. Algumas espécies, tá? Não todas. Porque, na verdade, quando a gente fala esses anfípodes, a gente está falando... é uma superfamília que tem aí umas 300 a 400 espécies conhecidas atualmente no mundo. Tá? Não é uma espécie só. Aqui até ele chama aqui monstros em barris, né? Fronima é o nome do gênero, o nome científico do gênero, né? Aqui a água-viva depois que ela já comeu, né? Like the common hermit crab, the female Phronima is a sinister squatter.
Aqui só está contando a história que eu já contei para vocês. Aqui ele comendo água viva, aqui são os tecidos vivos dela, os músculos, etc. Então ele pega a água viva, né, come todos os tecidos vivos e deixa só aquela gelatina. Transforma num barril. Pode ser vários tipos de água viva, né? Uma medusinha, tipo uma caravela, uma salpa, que é esse bicho aqui, ó. São tipos diferentes de água viva. Meu Deus, por que esses bichos de maior profundidade são... tem tantos bichos assim, tantas espécies transparentes, hein? Ah, tá. Eu já chego lá, deixa eu só... Ah, beleza. As it grows, the fauna builds bigger and bigger barrels. Daí está dizendo que à medida que ele cresce, ele vai procurando águas vivas maiores, né, para transformar em barris maiores. Aqui, ó, toda essa parte branquinha aqui, pessoal, aqui, ó, são as larvas. Então, ela come tudo, transforma num barril, e é como se fosse uma casa, vira a casa deles, e bota as larvas ali. E daí essas larvas, elas vão comendo a própria água viva, e a mãe, de vez em quando, ela sai, pega uns alimentos e traz para casa, ou come a própria casa como parte da comida também. Tá, então tem um modo de vida bem interessante. Está relacionado também com o Alien, né? O Alien, ele coloca, tem aquela fase, né, do facehugger, que ele coloca um ovo, não sei o que molesta que ele coloca o filhote dele dentro do hospedeiro, e ele vive lá, né, até... Isso. Deve ter tirado daí também, né? Não, porque essa relação aí já é bem conhecida desde os anos 60, 70. Então deve ter tirado daí mesmo. Tá, bom, então... Tá, então, pessoal, eu mostrei aqui alguns exemplos, esses dois exemplos principais aí, sei lá, né? Mas que dá essa ideia aí desse imaginário aí dos monstros marinhos, vamos dizer assim, né? Desses bichos esquisitos. E daria para ficar aqui uma semana, daria para ficar uma semana mostrando casos desses análogos a esse, né? Quanto à questão dos organismos transparentes, né, Eduardo? Uma forma desses organismos se defenderem, porque quando esse organismo que vive na coluna d'água, a coluna d'água ela não tem onde você se esconder, né? Não é um lugar que não tem estruturação física. Porque assim, se você é um caranguejo, digamos assim, que vive num recife de coral, se vê um peixe comer, você se enterra, você entra num buraquinho do recife ou da rocha ou qualquer coisa assim, você se esconde. Porque quando você vive na coluna d'água, você não tem onde se esconder. Então, a forma de você se esconder é você ser transparente, né? E você sendo transparente, você fica azul. A maioria dos predadores de coluna d'água é o que a gente chama de predador visual, né? Que ele usa os olhos para predar. Daí, você sendo transparente é uma forma de você meio que enganar teu predador. E você não vai conseguir nadar mais rápido que ele, você é muitas vezes menor do que ele também, ou seja, é difícil fugir, não tem onde esconder, você vira transparente. É uma das formas de minimizar ali a predação. Tá? Então, é muito comum. No plâncton, né, que são os organismos de pequeno porte que vivem na coluna d'água, eles serem transparentes e eles serem o que a gente chama de gelatinosos, águas vivas aí, né? Que a gente fala água viva, a gente pensa só as medusas, mas não. Tem um monte de filos de águas vivas, né? Inclusive animais do nosso filo cordado, aquela salpa que mostrou lá a Fronuma pegando a salpa é do nosso filo cordata. Tá? Não é vertebrado, mas é filo cordata. E daí esse fato de essa gelatinização aí é muito comum também, porque é uma forma do animal ser grande, com pouco carbono. Ele tem muita água, então ele atinge um tamanho grande. Quanto maior ele fica mais, ele evita a predação. Tá? E fica mais resistente à pressão também, né? Fica mais resistente à pressão, ele evita a predação, ele cresce mais rápido, né? Então tem algumas vantagens aí. Então é muito comum essa estratégia, digamos assim. Tá? E daí, bom, pessoal, acho que deu uma hora aqui. Eu acho que era mais ou menos isso aí, só para dar um geralzão para vocês. Espero que tenham gostado e que dê para ter tido alguma ideia. Tá? Agora, não sei se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade ou qualquer coisa. Eu queria, em nome dos estudantes, em nome da escola, né, e em meu nome também, obviamente, fazer um mega hiper agradecimento para você, Miodelli, porque
o que você e o Valtécio fizeram, né, é uma coisa, assim, de uma importância indescritível, cara. Trazer a pesquisa de vocês e trazer essas curiosidades, e trazer um pouco dessa linguagem, né, dessa vivência da academia para a escola do ensino médio, é de um enriquecimento, assim, gigantesco para a nossa escola, para o nosso nível, né? E a gente sabe que vocês são muito ocupados fazendo aí pesquisa de fronteira, fazendo coisas importantes. E agradeço demais por essa... Não sei nem se eu posso falar em aula, né? Você deu um show aí. Agradeço por esse show que você deu aí. E assim, eu falei que ia abrir espaço para pergunta, mas infelizmente eles têm aula agora, né? Então eu vou ter que despachar os meninos. Mas eles têm meu contato, qualquer dúvida que eles tiverem, eles podem passar para mim. Aí eu posso repassar para você? Isso, claro. Inclusive, no futuro aí, depois, daqui uns 1 ano, 2 anos, aí, quando passar essa Covid e tudo mais, se tiverem interesse também, então convidados a conhecer o laboratório, ver os bichos na lupa, no microscópio, etc. Estamos abertos. Quem sabe algum desses meninos aí, desses estudantes que estão aí te assistindo, não aparecem lá na UFPB qualquer dia desse como estudante de biologia, né? Isso, claro. Seria massa. Bom, pessoal, então, agradeço mais uma vez o Miodelli, vocês estão liberados, tá? Eu vou até parar a gravação aqui e a gente se vê daqui a pouco. Miodelli, eu vou falar contigo no privado aqui para agradecer, beleza? Beleza. Valeu, então, pessoal. Até mais. Até mais todo mundo.